Oi pessoal, tudo bem? Como é que foi mais essa semana de quarentena? Espero que estejam todos bem. E acabamos de ouvir as preciosas palavras do rei Benjamim ali do alto da torre, e agora segue o reinado do seu filho Mosias. 3 anos após seu discurso do rei Benjamim, ele faleceu. Seu filho Mosias assumiu o trono em seu lugar. E o povo desejou saber sobre o povo que havia migrado para a terra de Ilei e Nefe, em busca da terra de sua herança. Onde estavam aquelas pessoas? Mosias mandou 16 homens fortes, liderados por Amon, para o deserto em busca daquelas pessoas. Tendo vagado por muitos dias no deserto, encontraram uma colina próxima a Silom e a terra de Nefe. Amon, junto com seus irmãos Amaleque, Elém e En, desceram até a terra de Nefe. E lá encontraram o rei daquela terra, o rei Lime. Amon e seus irmãos foram presos. Após 2 dias na prisão, foram levados novamente à presença do rei Lime. Eles falaram que eram de Zaraínla, e o rei muito se alegrou com aquela notícia. Ele disse que eles estavam sendo escravizados pelos lamanitas e que seria melhor que eles fossem escravizados pelos nefitas e que com a força do Senhor eles seriam fortalecidos e conseguiriam sair do cativeiro com a ajuda de Amon. Ele conclamou todo o povo para que se reunisse ao redor do templo e ouvissem o que Amon tinha a dizer. Então o povo começou a se reunir ao redor do templo. E o rei Lime apresentou Amon para aquelas pessoas. E Amon contou para todos o que aconteceu com o povo de Zaraínla, desde a saída de Zenife de lá. E o rei Lime apresentou a Amon as 24 placas de ouro. As 24 placas de ouro que continham os registros que eles não conseguiam traduzir. E Lime perguntou a Amon: "Você pode traduzi-las?" Amon disse que não, mas que o rei de sua terra, Zaraínla, era um vidente e tinha instrumentos e o poder do Senhor, e com isso ele poderia traduzir aquelas coisas. E o rei Lime contou a Amon e seus irmãos tudo o que havia acontecido com eles, desde que o rei Zenife saiu de Zaraínla. E foi isso que aconteceu. E eis que um homem chamado Zenife conduziu um grupo de pessoas pelo deserto, em busca da terra de sua herança, a terra de Ilei e Nefe. E vagaram por muito tempo pelo deserto, até que encontraram uma cidade. E nessa cidade havia um rei, o rei Lamã. E o rei Lamã falou a Zenife. Ele disse: "Tudo bem, você pode habitar na terra de Silom. Você e seu povo podem habitar na terra de Silom e na terra de Nefe, e viveremos em paz." Mas, na verdade, o que o rei Lamã pretendia era deixar o povo se estabelecer, prosperar, encher a terra, para depois escravizá-los e dominá-los com pesados tributos. E o povo de Zenife logo habitou a terra de Silom e a terra de Nefe. Zenife estava muito ansioso para habitar a terra de sua herança. E eles eram um povo industrioso e construíram muitas edificações,
muitos rebanhos e cultivaram muitas plantas e frutos. Mas o rei Lamã, com o passar de 12 anos, começou a incitar o seu povo lamanita, a guerrear contra o povo de Nef, contra o povo de Zenef. E enquanto o povo de Zenef cultivava a terra e cuidava de seus afazeres, os lamanitas caíram sobre eles com a espada. Mas o povo de Zenef, com a força do Senhor, combateu os lamanitas e os expulsaram de suas terras. E continuaram a cultivar a terra e os seus rebanhos, e viveram assim por mais 22 anos. Até que o rei Lamã morreu e o seu filho começou novamente a incitar o povo. E os lamanitas novamente caíram sobre a espada sobre os nefitas. E eles novamente invocaram o poder de Deus. E com a força do Senhor combateram o povo. E o próprio Zenef, já de idade avançada, lutou à frente dos exércitos. E os lamanitas mais uma vez foram expulsos. Os lamanitas nada sabiam a respeito do Senhor, nem da força do Senhor, e confiavam, portanto, em sua própria força. Contudo, eram muito fortes quanto à força dos homens, e acreditavam que haviam sido expulsos da terra de Jerusalém por causa da iniquidade de seus pais, e que haviam sido injustiçados no deserto, e injustiçados enquanto atravessavam o mar. E assim ensinaram seus filhos que deveriam odiá-los, e assassiná-los, e roubá-los, e saqueá-los, fazendo todo o possível para destruí-los. Portanto, eles têm um ódio eterno contra os filhos de Nef. Nessa história de Zenef, nós podemos tirar importantes lições. A primeira delas é que nossas escolhas podem influenciar gerações futuras. Os lamanitas, eles praticavam ódio contra os nefitas, e eles passavam mentiras de uma geração para outra. Então, a geração do tempo do rei Lime acreditava que os lamanitas haviam sido injustiçados pelos nefitas. E eles eram estimulados a ter um ódio eterno pelos nefitas. E isso era fruto das atitudes de seus antepassados. Eles não guardavam os mandamentos de Deus e, quando não eram favorecidos, eles caíam sobre os nefitas, o que fez com que o povo se dividisse e que gerasse esse ódio eterno entre eles. Mas essa nova geração vinha sendo enganada, como tantas outras. Então é muito importante nós guiarmos nossas atitudes baseadas em que elas poderão prejudicar não só a nós mesmos, mas a nossa família, os nossos amigos, as pessoas ao nosso redor, as pessoas que a gente tanto ama. Uma outra coisa importante que aprendemos é que quando voltamos o nosso coração, nossa mente ao Senhor e dobramos os nossos joelhos, Ele nos liberta. Ele nos liberta de nossos erros, de nossos desafios e de nossas dificuldades. E nenhum momento mais propício do que esse para falarmos sobre isso. Uma outra coisa interessante é que Zenef, ele sempre afirmava que com a força do Senhor é que os nefitas conseguiam sobrepujar os lamanitas, porque eles eram mais numerosos e mais fortes conforme a força dos homens. Mas quando confiamos em Deus, quando Ele está do nosso lado, não importa as circunstâncias em que nos encontremos, Ele irá nos guiar e nos auxiliar. Ele irá nos libertar. Nas palavras do rei Lime, se vos voltardes para o Senhor com todo o coração e colocardes vossa confiança nele e o servirdes com toda a diligência de vossa mente, se assim o fizerdes, ele vos libertará do cativeiro, de acordo com sua vontade e prazer. Vivemos em tempos difíceis, momentos que estamos, entre aspas, aprisionados em nossos lares, com muito medo de que possamos ficar doentes, que possamos perder entes queridos, com medo do desemprego e como vamos cuidar de nossa família. Mas precisamos confiar no braço do Senhor. Ele sim vai nos libertar de nossos desafios do momento em que vivemos. Eu penso que essas coisas acontecem em todos os tempos para mostrar
Como somos, como somos dependentes da ajuda do Senhor em nossa vida. Quanto precisamos reconhecer a sua mão. Porque se estamos aqui ainda bem, com saúde, é porque Ele permite. E mesmo nas dificuldades, Ele nos ajuda e nos auxilia. Sei que Cristo vive e com a força do Senhor venceremos todos os nossos desafios. Então, essa é a reflexão que eu tenho para deixar para vocês hoje. Tenham uma ótima semana e um beijo a todos.